Olá a todos, esta é a segunda parte do tópico osciladores lineares e vamos ver agora osciladores Colpitts a transistor bipolar em montagem base comum e emissor comum, osciladores Hartley também a transistor bipolar em montagem base comum e emissor comum e em contraste com os osciladores baseados em op-amp que vimos na primeira parte, nós podemos agora obter frequências de oscilação mais altas na faixa de RF, dezenas de megahertz, centenas, com menor consumo, mas, no entanto, com um controle mais difícil da amplitude de oscilação. Bom, relembrando, um oscilador linear, para manter uma oscilação sustentável, ele deve obedecer aos critérios de Barkhausen, ou seja, na frequência de oscilação, o ganho de malha deve ser unitário e o deslocamento de fase relacionado com a função de transferência da malha deve ser zero ou múltiplo de 2π. No caso do oscilador Colpitts, o circuito de realimentação é composto por dois capacitores e um indutor. E o sinal de saída ele é realimentado na parte ativa através de um divisor capacitivo. Então, o oscilador Colpitts ele emprega o transistor bipolar em duas possíveis configurações. Configuração base comum, em que o sinal de realimentação tem como entrada o emissor do transistor, sabendo que a tensão no coletor está em fase com a do emissor, necessariamente na frequência de oscilação, o circuito de realimentação deve fornecer 0 graus em termos de deslocamento de fase. Há também a possibilidade da montagem emissor comum. O sinal de realimentação é aplicado à base do transistor. Como nós temos 180 graus de defasagem entre coletor e base, o circuito de realimentação deve então fornecer os restantes 180 graus para termos a realimentação positiva. Bom, aqui nós temos um primeiro esquemático, um oscilador Colpitts em base comum. Nesse caso, o transistor está polarizado através de uma fonte de corrente e a realimentação VF é derivada da saída do oscilador através do divisor capacitivo. Então, nós temos o beta igual a C1 sobre C1 mais C2 se nós isolarmos a parte ativa da realimentação. É uma simplificação que nos ajuda muito aí a encontrarmos a frequência de oscilação e a condição de ganho da parte ativa de uma maneira bem mais simples. Bom, aqui nós temos um circuito mais prático de um oscilador Colpitts em base comum, em que nós temos o transistor polarizado via um resistor de base RB, normalmente de um valor elevado, para se ter uma corrente de base relativamente baixa, compatível aí com um consumo controlado. Também nós temos um capacitor CB entre base e o terra, de tal maneira que em AC a base esteja aterrada. Se nós considerarmos o modelo T do transistor na condição de R0 tendendo a infinito, desprezando-se os efeitos ICπ e ICμ, as capacitâncias intrínsecas do transistor, e considerando o valor elevado de RB e o terra AC na base, nós chegamos a esse circuito equivalente a C. E se nós abrirmos a malha no emissor, nós temos então esse circuito equivalente para cálculo da
função de transferência em malha fechada. Bom, se nós analisarmos esse circuito achorado, para se ter uma simplificação ainda mais útil desse circuito, o ideal seria nós podermos refletir esse paralelo de resistências RE, resistor de emissor, e RE, resistência intrínseca do transistor, refletir esse paralelo entre coletor e base. Isso nos daria uma visibilidade imediata do ganho da parte ativa. Bom, vamos então olhar em mais detalhes esse circuito achurado. A impedância de entrada, Z, corresponde a esta expressão, onde R é exatamente o paralelo RE resistor com RE resistência intrínseca. E nós temos também a impedância de entrada, que é o inverso. A admitância de entrada é o inverso da impedância de entrada. Bom, quando que o circuito da esquerda será equivalente ao circuito da direita? Em uma dada frequência, quando as partes real e imaginária da impedância, da admitância Y e YP forem iguais. Nesse caso, esse circuito corresponderá a essa versão simplificada de um capacitor CP em paralelo com RP. Bom, utilizando os resultados anteriores, nós chegamos a expressões para RP e CP. No entanto, se nós considerarmos que a frequência de oscilação seja muito acima do inverso da constante de tempo dado por R vezes o somatório dos capacitores, nós temos então que o RP será o R sobre N ao quadrado e CP igual a N vezes C2, onde N é dado pela razão C1 sobre C1 mais C2. Nesse caso, nós temos uma transformação capacitiva de impedância, em analogia à transformação indutiva via transformadores que muitas vezes nós utilizamos. Bom, temos então o circuito simplificado em que a resistência previamente conectada entre emissor e terra aparece agora na forma de R equivalente conectada entre o coletor e o terra. De tal maneira que agora é evidente não só o fator de realimentação VF sobre V0, C1 sobre C1 mais C2, como também o ganho do amplificador, que será GM vezes a impedância associada ao nó do coletor, que é dado por ZL e esta expressão aqui. Bom, no entanto, pelos critérios de oscilação sustentável, na frequência de oscilação, o deslocamento de fase da malha de realimentação deve ser zero. Como o beta independe da frequência, a parte ativa deve prover um deslocamento de fase de 0 graus. Ou seja, a impedância de saída deve ser puramente real. Então, se nós anularmos a parte imaginária na impedância de carga que vimos no slide anterior, nós temos então que a frequência de oscilação em radianos por segundo será 1 sobre raiz quadrada de L vezes C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Também sabemos que na frequência de oscilação o ganho de malha deve ser unitário, ou seja, o valor de Gm para que isso ocorra é dado então por esta expressão. E sabemos também que para se iniciar a oscilação é necessário que o Gm seja maior que esse valor, pois garantiria então um ganho de malha acima da unidade.
Bom, aqui nós temos uma simulação LT-SPICE de um oscilador Kopitz em base comum, com o transistor polarizado via dois resistores R3 e R2. Para os valores atribuídos de indutor e capacitores, desprezando-se novamente as capacitâncias parasitas do transistor, nós esperamos então uma frequência de oscilação de 58,1 MHz. Vamos impor uma polarização de 1 mA como corrente de emissor e na condição de circuito aberto, nós temos o R equivalente, o R refletido, de 93,6 ohms, o que nos dá um ganho de malha de 1,87, que é superior a 1, ou seja, nós temos condições de início de oscilação. Aqui nós temos o ponto quiescente, uma corrente aproximadamente de 1 mA. E aqui nós temos a construção da oscilação, e aqui em maneira mais detalhada, a saída do oscilador no coletor e a tensão de realimentação no emissor, ambos em fase como esperado, e nós temos uma frequência de oscilação de 53 MHz, com um erro correspondente de 8,7% em relação ao valor calculado. Bom, podemos ver também que a forma de onda, a saída do oscilador, ela é bem senoidal, mesmo na ausência de um circuito específico para controle de amplitude. O que ocorre é que existe um mecanismo intrínseco que faz com que o ganho de malha ele seja reduzido à medida em que a amplitude de oscilação aumenta. Uma das causas, por exemplo, é a redução do beta com essa amplitude, faz com que nós tenhamos um IE mais baixo e, com isso, um GM mais baixo. Então, essa amplitude ela se mantém constante em torno de um valor que corresponde a um ganho de malha unitário. Bom, aqui nós temos o mesmo circuito, agora com a inserção de uma carga. E nós temos uma frequência de oscilação de 52,1 MHz, que dá um erro de 1,67 em relação ao caso anterior com a saída em aberto. Bom, agora nós temos o oscilador Kopitz com o transistor bipolar em montagem emissor comum. O que ocorre é que nós aterramos o ponto médio entre os dois capacitores. Com isso, o sinal que aparece em C1 será em oposição de fase àquele que aparece em C2, que corresponde à mesma fase da saída. Ou seja, o sinal é realimentado na base do transistor em inversão de fase em relação à saída. Como nós sabemos que do coletor para a base há uma inversão de fase, nós temos então a condição de realimentação positiva. Bom, aqui nós temos uma representação do circuito em sua parte ativa e de realimentação. Se nós separarmos, as duas partes, é uma simplificação, nós podemos ter então o ganho de malha dado por esta expressão, sendo que o ganho da parte ativa é dado por Gm vezes R. É uma simplificação, porque nós consideramos nesse caso que a realimentação não vai influir na carga do transistor. Bom,
Com isso, nós chegamos a esta expressão para a função de transferência de malha fechada. E, pelo critério de Barkhausen, como o numerador é puramente real, para nós termos uma inversão de fase de 0 graus, em relação à função de transferência da malha, é necessário que o denominador também seja puramente real. Ou seja, a parte imaginária deve se anular e, com isso, nós temos então a frequência de oscilação, que vai ser dado por 1 sobre 2π, raiz quadrada de 1 sobre LCT, onde CT corresponde ao produto C1, C2 sobre a soma C1 mais C2. Bom, na frequência de oscilação, sabemos que o ganho de malha deve ser igual a 1. Então, utilizando o valor da frequência de oscilação previamente calculado, nós temos então que o ganho da parte ativa deve ser igual a C2 sobre C1. No entanto, o ganho da parte ativa também é Gm vezes R. E daí nós temos então o valor de Gm necessário para manter a oscilação estável. E com isso nós também determinamos que o valor de beta é C1 sobre C2, que uma vez multiplicado pelo ganho AV, vai dar o valor unitário. Bom, para início de oscilação é necessário então que Gm seja maior que esse valor aqui, previamente calculado. E o Gm pode ser, por exemplo, ajustado através da polarização do transistor, para garantirmos o início da oscilação. Bom, aqui nós temos a simulação do Colpitts em emissor comum. Mantive os mesmos valores de L e C do caso precedente, nesse caso nos daria aí uma frequência de oscilação de 58,1 MHz. Uma polarização de 2,5 mA. Calculando, nós temos aí um ganho de malha, essa condição de polarização, de 1,43, que é superior à unidade. Ou seja, nós estamos na condição de termos uma oscilação ao iniciarmos o circuito. A polarização, ponto quiescente, uma corrente de 2,5 mA. E aqui nós temos a forma de onda à saída do oscilador, no coletor. E aqui o sinal de realimentação, defasado de 180 graus, em relação à saída, como esperado. Temos aqui uma frequência de oscilação de 54,2 MHz, que nos dá um erro de 6,9% em relação ao valor calculado. Vamos ver agora o oscilador Hartley. Nesse caso, o circuito de realimentação é composto por 2 indutores e um capacitor. E o sinal realimentado é derivado da saída do oscilador via um divisor de tensão indutivo. Então aqui nós temos duas possibilidades de nós termos apenas uma única bobina e um ponto central, e aqui nós temos duas bobinas separadas. Uma desvantagem em relação ao oscilador Colpitts é que vai haver uma indutância mútua entre L1 e L2, o que nos causa uma deriva na frequência de oscilação em relação ao valor calculado. Bom, vamos considerar inicialmente o oscilador Hartley com o transistor bipolar e montagem base comum.
E nesse caso aqui, nós podemos ver que a saída é realimentada à entrada, ou seja, no terminal de emissor, via esse divisor de tensão indutivo. Considerando que não há inversão de fase entre VF e V0, como nós temos também uma defasagem de 0 graus entre o sinal no coletor e no emissor, nós temos então a realimentação positiva. Bom, em AC, na frequência de oscilação, nós fazemos com que os capacitores CB, CC e CE sejam curto-circuitos. E com isso nós temos então esse circuito AC equivalente. Bom, novamente, nós temos no emissor o paralelo entre RE resistor e RE, a resistência intrínseca do transistor. Eles aparecem em paralelo com L2. Novamente, para nós termos um circuito simplificado que permita uma inspeção simples e com isso termos a frequência de oscilação e a condição da parte ativa do ganho para manter a oscilação sustentável, o ideal seria refletir esse paralelo através desse arranjo de indutores no coletor. Bom, independente disso, daqui nós podemos ver o fator de realimentação beta como sendo VF sobre V0, ou seja, L2 sobre L1 mais L2. Então, novamente, estudando a questão da transformação de impedância. Nesse caso, a transformação indutiva, ou seja, como que nós podemos ter o equivalente desse circuito em que o R aparece em paralelo com o indutor L2, nessa outra condição em que nós temos um paralelo simples entre um L equivalente e um R equivalente entre coletor e base. Bom, de uma maneira bastante análoga ao que nós vimos no oscilador Colpitts em montagem base comum, nós temos que o valor de RP refletido corresponde a n ao quadrado vezes RE, admitindo que o RE prevaleça no paralelo com o RE resistor, onde n é dado por 1 mais a razão L2 sobre L1. E o LP será então a soma L1 mais L2. Ou seja, nós temos essa condição aqui de circuito que nos permite uma análise bem simples do que seria a frequência de ressonância, que vai ser dado então 1 sobre C raiz de C que multiplica L1 mais L2. Se nós considerarmos a indutância mútua entre L1 e L2, nós temos um L total, que é a somatória dos indutores, das indutâncias, mais a indutância mútua. Nesse caso, a frequência de oscilação deve ser corrigida como sendo 1 sobre raiz de CLT, LT dado por esta expressão. Bom, no caso da oscilação sustentável, é necessário que o ganho de malha seja unitário. Tá? Bom, admitindo o ganho da parte ativa como Gm vezes R, e o beta sendo dado por L2 sobre L1 mais L2, nós temos então que o Gm,
necessário para manter a oscilação sustentável é 1 sobre R, multiplica L1 mais L2 sobre L2, onde R seria, nesse caso, o paralelo entre o RC e a resistência refletida. Para início de oscilação, o Gm deve ser necessariamente maior que esse valor aqui. Bom, aqui nós temos uma simulação do oscilador Hartley em base comum. Para os valores atribuídos de L1 e L2 e do capacitor C1, nós temos então um valor esperado de frequência de 1,78 MHz. Uma polarização que nos forneceria uma corrente de emissor de 180 microamperes. Bom, desenvolvendo os cálculos baseados na análise precedente, nós temos aqui um R refletido de 5,8 kΩ, que nos dá um R total em paralelo com a carga de 3,7 kΩ. Bom, de acordo com essa polarização, temos um Gm de 7 mA por volt e o Gm necessário para se manter a oscilação é de 3,2 mA por volt, ou seja, o Gm, através dessa polarização, tem um valor acima daquele necessário imposto pelo critério de Barkhausen, ou seja, estamos na condição de início de oscilação. Aqui nós temos o ponto quiescente, uma polarização por volta de 180 microamperes na corrente de emissor. E aqui a forma de onda saída do oscilador, com uma frequência de 1,77 MHz, que nos dá um erro de 0,6% em relação ao valor calculado. Bom, e finalmente o oscilador Hartley com o transistor bipolar em montagem emissor comum. Também de uma maneira dual ao oscilador Kopitz, nós temos o ponto central entre os dois indutores conectado ao terra, ou seja, a queda de tensão em L2 vai estar em contrafase àquela que é produzida em L1, ou seja, o sinal de saída é realimentado via esse divisor indutivo em inversão de fase na base do transistor bipolar. E com isso nós temos então a condição de realimentação positiva. Bom, aqui nós temos um circuito que implementa o Hartley em configuração emissor comum, e aqui nós vemos então o ponto central entre os dois indutores conectado ao terra. Bom, o circuito AC equivalente, nós abrimos a malha no terminal de base, e se nós assumirmos que essa reatância devido a L1 seja muito menor que o RP, lembrando que RP é beta vezes RE, se nós desprezarmos a resistência de saída do transistor bipolar, considerando tendendo a infinito, se nós aplicarmos as leis de Kirchhoff a esse circuito, nós temos então, substituindo a equação na equação que relaciona as correntes, a equação que relaciona as tensões, nós obtemos esta expressão. E se nós desenvolvermos a mesma
E substituindo S por J ômega nessa equação 4, como nós devemos ter uma defasagem de 0 graus na frequência de oscilação, os termos imaginários devem se anular. Se nós fizermos isso, nós temos então a frequência de oscilação dada por 1 sobre raiz quadrada de C, que multiplica o produto L1 mais L2. Considerando-se, no caso, uma indutância mútua entre L1 e L2, esse valor então de frequência deve ser corrigido. Se nós utilizarmos esse valor da frequência de oscilação nessa expressão 5, nós temos então a condição do ganho da parte ativa para que haja uma oscilação sustentável. Então, Gm vezes Rc deve ser igual à razão L2 sobre L1. E por aqui, como nós sabemos que o ganho de malha deve ser igual a 1, necessariamente o beta será dado por L1 sobre L2. Novamente, para que haja uma oscilação inicial, é necessário que Gm seja acima do valor imposto pela condição de Barkhausen. Aqui então nós temos a simulação do oscilador Hartley em montagem emissor comum. Para esses valores de L1, L2 e C1 atribuídos, nós esperamos uma frequência de oscilação de 2,52 MHz. Uma polarização de 120 microamperes como corrente de emissor, que nos dá um RE intrínseco de 208 ohms e um GM de 4,8 mA/V. Considerando RC em paralelo com RL, 7,5 ohms, nós temos então que o GM deve ser acima de 0,9 mA para que haja o início da oscilação. Como temos 4,8, nós estamos então na condição de início de oscilação. Aqui nós temos o ponto quiescente, uma corrente de emissor de 123 microamperes, e aqui nós temos a saída do oscilador e uma frequência de 2,43 MHz, que nos dá um erro de 3,6 em relação ao valor calculado. Bom, aqui nós temos algumas referências, né, que permitem que analisemos aí com mais detalhe o modelamento desses osciladores que nós vimos. Bom, espero ter contribuído para a formação de vocês, para o conhecimento de vocês. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado.